Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 10, de maio de 2023. Graças a Deus, estamos aqui vivos, em vigilância, em obediência, em meditação, em oração. Graças a Deus, Procurando aí dar testemunho, do sacrifício do Senhor Jesus, testemunho da igreja, do Evangelho, E amém, E alertar aí os irmãos, domingo que vem, é o segundo domingo do mês de maio, estaremos lá reunidos, se Deus quiser, Para nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, Para lá louvarmos, orarmos, meditarmos na palavra e encaminharmos algum problema que tivermos, se tiver, Se aparecer, Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa, história, do cristianismo, certo? Para que a gente possa ter, pelo menos assim, em termos gerais, uma pequena história desses grupos religiosos que estão aí falando em nome de Jesus, Dos quais até a gente já pertenceu a alguns deles, E resolvemos sair de lá porque vimos que ali não tem evangelho nenhum. Então nós estamos falando aqui que durante um período aí da história, este cristianismo ele elegeu os seus inimigos, escolheu os seus inimigos. E nós estamos aqui falando do primeiro deles, Que é a crítica bíblica, Certo? Quer dizer, eles criaram aí várias teorias, várias filosofias, várias teologias, Para exatamente desacreditar aquilo que estava escrito na Bíblia, que é isso que nós estamos vendo, Então nós vimos a última vez que eles começaram a contestar os ensinamentos que tinha lá. Então essa crítica bíblica, ela teve duas fases, digamos assim, Ou foi de duas ordens. Uma crítica criticava, digamos assim, a origem, A origem mesma dos escritos, Não, vamos pesquisar aqui os originais, Se a gente encontrar, Para ver se é verdade o que estão dizendo aqui nessas escrituras. E os outros foi exatamente o quê? Pegar as verdades e contestá-las, confrontá-las com as filosofias que eles inventaram, Com as teorias que eles inventaram acerca do Criador, do Redentor, do mundo, da criação do mundo, da natureza e outras coisas mais. Então nós vimos que essa teoria que predominava era que o homem, o gênero humano, o homem não depende de uma revelação da vontade de um Deus para poder saber das coisas, Porque esse Deus ele não existe, Não existe esse Deus, eles negam a existência de Deus, ou negavam, e chamavam de absoluto o próprio universo, Certo? O absoluto é o universo, não é nenhum Deus, não. E este absoluto, ele que se manifesta ao homem. Não é nenhum Deus. Quer dizer, o absoluto, quer dizer, o universo é que se manifesta ao homem, porque é o que o homem está vendo, Ele vê aí o universo, vê as estrelas, as nuvens, a terra, o sol. Então as teorias elas pendiam para esse campo aí, Este absoluto é ele que se manifesta aos homens através dos seus opostos, que é o bem e o mal, Então o bem e o mal eles conseguem se conciliar, Olha aí.
E aí, então, nessa conciliação, eles conseguem se revelar aos homens, né? Então, o absoluto, para eles, que é o universo, né, se manifesta pela evolução, né? Porque não tinha lá a teoria da evolução das espécies, né, que, digamos assim, contrariou, né, que é contrária à criação. Então eles colocaram tudo agora é evolução. O absoluto, ele se manifesta pela evolução da filosofia, da ciência, né? Evolução da mente humana, né? Evolução das ciências, conforme a gente já falou, né? Das técnicas, né? Evolução das técnicas. Então tudo virou evolução. Nada tem criação, nada é criação. E a evolução, ela se dá, digamos assim, pela luta dos contrários aí, entre o bem e o mal. O bem, né, está lutando contra o mal contra o bem, e aí então eles evoluem, se conciliam e evoluem para outra situação, digamos, né. Então ele diz isso aí, que a evolução ela se dá pelas contradições, né, entre as ideias e as crenças, né. Quando as crenças se encontravam e as contradições entre elas resolviam, né, os problemas entre elas. Resolviam, né? Por quê? Porque geravam outras crenças, né, outras ideias, e vai sempre gerando novas ideias, novas ideias. Esses são os passos da evolução, digamos assim, né? As ideias entram em confronto, geram outras, aí entra em confronto com outras ideias, geram outras, e assim vai a evolução, e assim é explicada, né, a evolução da filosofia, da teoria, das religiões, da mente humana e de tudo o que eles falam, das ciências, né, de tudo que existe no mundo, né. E aí eles então colocam isso, e foi isso que aconteceu e que está acontecendo com a humanidade, né? A evolução das ideias pela luta entre as próprias ideias, né? E aí o que acontece? O Estado, né, os governos, eles são manifestações desse universo, né? A criação de governos, a criação do Estado, das nações, faz parte dessa evolução do universo, da evolução do homem, né? Então, essa crítica bíblica, né, ela teve os seus fundamentos nos tais dos ismos que a gente tanto fala neles aí, né? Ismos, iluminismo, idealismo, humanismo, então são filosofias, né? Teorias, né? E muitas delas são contrárias à palavra, né? Certo? Então os ismos, como o iluminismo, o idealismo e outros, foram as bases dessa crítica bíblica, certo? Que visava o quê? Destruir a natureza divina das revelações contidas na Bíblia, né, nas Escrituras, e transformá-las em uma evolução da religião na mente humana. Esse foi o grande objetivo da crítica bíblica. Destruir as revelações. Não há revelações, não há Deus, né? Não cabe Jesus Cristo no mundo, não cabe Redentor, não tem pecado. Então, a cada teoria veio com cada ismo desse, né, cada filosofia veio com a sua teoria, né, certo? E essa foi exatamente a grande conclusão, né, que eles visavam destruir, né, a natureza divina, destruir Deus, né, a existência de Deus, das suas revelações contidas na Bíblia, e transformá-las em uma evolução da religião na mente humana, uma coisa normal, né? A evolução normal da mente humana, certo? E não porque Deus se revelou para alguém, né? Que, por exemplo, não fossem eles, né? Digamos. Ele se revelou a outras pessoas e não se revelou a eles.
porque se revelaram aos judeus, né? Bom, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.